E aí, Rasta! Esse é o canal Barros, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que joga hoje, mais conhecido como sexta-feira, 19 horas, Arena Fonte Nova, 21ª rodada do Brasileirão Série B, Rasta. Bahia e Náutico e Bahia. E o que aqui a gente pode falar desse jogo? É que a gente já vai começar com aquela história de que o Bahia vai pegar um time que vem em uma má fase na zona de rebaixamento e, portanto, não somos favoritos. E eu concordo, eu sou obrigado a concordar porque tem sido essa tônica em todo esse campeonato brasileiro da Série B, Rasta. O Bahia não tem se respeitado dentro de casa diante de equipes bastante humildes, bastante fraca, que está lá na rabeira do campeonato. Mais uma vez o Bahia vai pegar um time com essa característica. E o que a gente pode dizer? Que se der merda, o mesmo critério que foi utilizado com o senhor Guto Ferreira tem que ser utilizado com o senhor Anderson Moreira. Rua! E de quebra, Freeland junto, no mesmo avião, na mesma van, no mesmo barco. Sabe por quê? Porque não pode tratar um profissional de uma forma e o outro profissional de outra forma. O Guto Ferreira foi demitido do Bahia com um aproveitamento de mais de 56% em 14 jogos. O Anderson Moreira, com 6 jogos, não conseguiu isso. Tem 50%, se eu não me engano, 50% de aproveitamento. E jogando contra uma equipe como o Náutico, que vem de 2 derrotas em casa e 2 fora, ou seja, 4 derrotas seguidas, está lá na 19ª colocação do campeonato com 18 pontos em 20 jogos. Se o Bahia perder um jogo desse, Rasta, dentro de casa, é para passar a mão lá ele na cabeça do senhor Anderson Moreira? E o Freeland? O que dizer do Freeland? Na minha opinião, o Freeland já está devendo o Bahia. O Freeland já está devendo. Mais uma vez o Bahia não acerta, eu acho. Na minha opinião, nesse momento, fazendo um recorte de 20 rodadas do Brasileirão Série B, até então o Freeland não contribuiu para que o Bahia se tornasse uma equipe competitiva. O Bahia se tornou um time do G4 diante dos resultados que tiveram dentro de casa e fora de casa, muito por conta do apoio da torcida. Se a gente tivesse ainda naquele momento de estádio fechado, será que o Bahia conseguiria ganhar os jogos que ganhou dentro de casa, sem torcedor? Eu tenho minhas dúvidas. Mas o fato é, o Bahia está aí no G4, pela primeira vez saiu do G3, está no G4, está ali na 4ª colocação, mas não é para ficar satisfeito não, Rasta. E foi com essa insatisfação que o Guto Ferreira saiu do Bahia. O torcedor aprovou essa saída do Guto Ferreira, eu também achei correto a demissão do senhor Guto Ferreira, mas a gente esperava que o senhor Anderson Moreira, que veio para dar continuidade ao Bahia nesse G3, já não está conseguindo e ainda não venceu dentro de casa. Equipes como o CRB, que ontem tomou 4-0 do Vasco. O fato do Bahia estar no G4 hoje não é nem tão só por conta do Bahia. Primeiro, o Bahia venceu muitas partidas na sorte. E depois, essa Série B, que todo mundo diz aí que é a Série B mais forte do mundo, não tô vendo essa força toda não. Os times estão bem irregulares, ganha um aqui, perde outro ali, e tá sendo essa tônica. E os 4 primeiros que tem mantido uma certa regularidade, e nenhum dos 4, tirando o Cruzeiro, os outros 3 do G4 também não está garantido de que vai continuar nesse G4 até o final da 38ª rodada. A gente está vendo aí rodada a rodada um comportamento muito semelhante e irregular desses 3 times que estão ali abaixo do Cruzeiro. A gente nesta rodada já tivemos Grêmio empatando com a equipe da Chapecoense, um resultado positivo para o Bahia, e também o Vasco vencendo o CRB. Aí o Vasco vencendo o CRB talvez possa parecer para alguns torcedores que foi um resultado ruim para o Bahia. É meio perigoso pensar isso porque a gente não sabe ainda o resultado do jogo do Bahia. Bahia e Náutico, o Náutico não será um bônus para o Bahia, como o Guarani foi para o Sport. O Náutico pode tranquilamente fazer com o Bahia
o que a Chapecoense fez, o que o Novo Horizontino fez. Então, a gente já viu aí por mais de 2 vezes que o Bahia jogando contra equipes como o Náutico não é garantia de triunfo. Então é muito perigoso a gente pensar hoje que o Vasco ter vencido o CRB foi um resultado ruim para o Bahia. Foi um resultado... Nesse momento eu considero que o CRB está mais distante do Bahia. Então para mim é um resultado positivo. Porque se o CRB vence, o CRB vai para 31 pontos e a gente não sabe ainda qual é o resultado do Bahia e Náutico. Se a gente já tivesse o resultado do jogo do Bahia e o Vasco fosse jogar depois e o Bahia tivesse vencido, aí se inverteria. Seria um melhor resultado para o Bahia o CRB ter vencido para que o Bahia conseguisse ultrapassar o Vasco, ou até um empate já seria suficiente. Mas não temos esse resultado, então pode ser um tiro no pé. O máximo empate ali para mim já estava ótimo, mas o Vasco se respeitou dentro de casa, coisa que o Bahia não fez, e deu 4-0 no Vasco. Tivemos também o Sport vencendo o Guarani por 2-1 e hoje o quinto colocado é o Sport. Só que essa quinta colocação vai mudar muito porque os times da 6ª até a 10ª colocação vão se enfrentar. A gente tem o Londrina com 29 pontos jogando com o Criciúma, que tem 27. Se o Criciúma vence, toma o lugar do Sport. Temos o Tombense jogando com a equipe do Sampaio Corrêa. O Tombense vencer também vai tomar essa quinta colocação. O Sampaio vencer também toma essa quinta colocação. Então aquela quinta colocação pode ter aí um personagem diferente no final desta 21ª rodada. Mas a terceira colocação pode ser modificada. Pode ser modificada porque hoje o Grêmio, com o empate, alcançou 37 pontos e fica ali no para-brisa do tricolor. O Bahia conseguindo se respeitar dentro de casa e vencendo a sua partida, o Bahia vai alcançar os mesmos números de pontos do Grêmio, vai conseguir ter o critério de desempate ao seu favor e com isso o Bahia vai assumir a terceira colocação, que seria muito bom porque a gente também conseguiria abrir uma certa vantagem para o quinto colocado, que nesse momento é de 4 pontos, mas pode se ampliar com um resultado positivo do tricolor diante do Náutico. Para isso a gente vai ter que torcer, ter fé, ter sorte e tudo mais, porque o Bahia não tem mostrado ser um time de confiança dentro de casa, Rasta. O senhor Enderson Moreira ainda não venceu na Fonte Nova, ainda não venceu, são 5 jogos se a gente contar com os jogos da Copa do Brasil. O Bahia não vence em casa 5 jogos. Claro que aí tem jogo que o Guto Ferreira treinou e que o Enderson Moreira também treinou. Mas no total, o Bahia não vence há 5 jogos. O último jogo que o Bahia venceu na Fonte Nova foi 8 de junho, 1-0 contra o Sport. É muita coisa. E assim, o senhor Freeland tem responsabilidade total sobre o Bahia não ter hoje um time que passe confiança dentro e fora de casa. A gente lembra que a janela de transferência de jogadores está lá ele aberta. Abriu no dia 18. O que é que nós temos para apresentar ao torcedor? O que é que o Enderson tem de reforço? Chegou o Copete, que já jogou, apresentou nada demais até então. Chegou o Igor Torres, apresentou nada demais até então. E tá chegando o Gabriel Noga, zagueiro, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas de contrapartida, saíram 4. Chegou 3, saíram 4. Saiu o Rildo, que a gente não teve controle. Saiu o César, que a gente também não teve controle. Saiu o Jonathan e saiu o Djalma, que esses dois eu não considero desfalques, mas saíram. E aí a gente tá precisando de 2 laterais, quando esses dois laterais já estavam no elenco, nós já estávamos precisando de 2. Com a saída desses 2, mais urgentemente nós precisamos de 2 laterais. Até então não chegou. Então qual é o time que o Freeland está dando para o senhor Enderson Moreira treinar? Assim como o Guto não teve, e a culpa do senhor Enderson Moreira não está também conseguindo tirar leite lá ele de pedra, é do Freeland. E eu continuo defendendo que se hoje nós não tivermos um resultado positivo, pode utilizar o mesmo critério que usou com o Guto, porque senão está sendo injusto com o Guto, e pode também utilizar o mesmo critério com o Freeland, que ele não está fazendo o papel dele, não está dando um time competente para o Bahia
para os treinadores treinarem de forma correta. Esperemos que nada disso aconteça e que o Bahia consiga se respeitar dentro de casa e vencer a partida. Será mais uma partida difícil e que a gente supere esse péssimo desempenho dentro de casa. Bora Bahia, bora Barruts!